Boa tarde, amigos. Estamos mais uma vez de volta com o nosso programa Ecologia, aqui pela Nova TV Vale. Eu sou André Oliveira e estamos agradecendo já a sua audiência. Hoje, o nosso programa terá um pouquinho mais de duração. Agora nós começamos a partir das 16 horas até as 17 horas. Nosso tema sempre, né, abordando tudo sobre o que é relacionado sobre o desenvolvimento sustentável. Estamos aqui mais uma vez, né, com o professor Teófilo Miguel de Souza e também que ele trouxe, né, professor, uma convidada, a Estela, né, que vai estar participando com a gente hoje. Hoje nós vamos ter uma apresentação sobre o aquecimento solar, né? Boa tarde, professor. Boa tarde, Estela. Boa tarde, André. Agora eu posso ouvir as minhas músicas. Professor, e aí? O nosso cenário atual em relação ao aquecimento solar. Como que a gente vai explicar para o pessoal as vantagens que a gente tem com esse sistema? Então, o nosso objetivo hoje aqui vai ser mostrar para a comunidade, de um modo geral, que ele pode fazer o que a gente chama de distribuição de renda, né? Ele mesmo faz a distribuição de renda para ele mesmo, né? Então, isso é graças à parte do aquecimento solar. O Brasil é privilegiado com a fonte de energias renováveis, inclusive a solar, a eólica, a hidráulica, mas hoje o nosso trabalho é o aquecimento de água solar para uma residência. Nós vamos trabalhar em cima desse assunto e nós vamos mostrar para o público como que a gente pode atingir esse objetivo, de pequenas comunidades, residência, até grandes comunidades, cidades, bairros, etc. E também lembrar, né, que o nosso Brasil, ele é muito rico nessa energia, né, porque todo o nosso continente, ele recebe, né, a energia solar. Então, nós não temos pontos cegos, vamos dizer assim. O Brasil está na região tropical, né, pagando tanto a parte de cima dele, que é ali do Pará e Roraima, como a parte de baixo. Nós estamos na região tropical e aí tem muito sol. E esse sol nós devemos converter ele em benefício. É uma energia não poluidora, renovável, sustentável. E nós vamos ter vários temas aqui nas nossas apresentações. Hoje vai ser com aquecimento solar, que é o que está mais fácil para o público adquirir ou instalar, né? Há incentivo hoje, professor? Porque a população sempre pensa assim, é caro esse investimento, é trabalhoso, vai ter obra, como que é? Então, o que nós queremos fazer com essa nossa programação aqui, é exatamente levar o público a esclarecer sobre a utilização dessas energias renováveis. Para vocês terem uma ideia, André, no Brasil nós temos 75 milhões de residências. Quantos que tem aquecimento solar? Só 500 mil. Então é muito pouco o pessoal que utiliza. Por quê? Talvez por falta de esclarecimento. Outra situação que existe, as casas às vezes têm aquecimento solar e não utilizam o aquecimento solar, né, de água. Deveria utilizar. Ele vai ver que o benefício ao longo do tempo ele vai ser muito grande, né? Então, se todo mundo utilizar o aquecimento, também o preço ele vai diminuir, porque vai ter a procura e o pessoal vai diminuir porque tem demanda. Não, eu vou fabricar que o pessoal vai comprar. É igual comprar leite, é igual comprar pão, todo mundo precisa. Então, vamos comprar um aquecedor solar, né? Porque hoje já está se falando na energia tradicional, né? Que são as hidrelétricas, que vai se mudar a bandeira. Então, vai se pagar mais pelo consumo, né? Por tantos quilowatts-hora, vai ter um acréscimo. E o governo sempre informa para a gente por que isso. Porque ele precisa acionar as termoelétricas, não é isso? Isso. Então, ele, para atender a demanda, ele utiliza esses dois sistemas. O sistema tradicional de hidrelétrica e também colocam as termoelétricas para funcionar. E aí a gente paga por todo esse sistema. Então, isso que o senhor está dizendo é um caminho economicamente viável e sustentável. Então, aí que eu quero esclarecer. Quanto mais cara a energia elétrica tradicional, maior é a possibilidade e menor tempo que você vai ter de retorno do seu investimento. Tá? Nós vamos ver mais à frente que um aquecedor para 4 famílias ele fica em torno de R$6.000, né? Aí se você vai pagar em 2 anos e pouco.
Se a tarifa de energia for mais alta, você vai pagar com menos de 2 anos. Se for mais alta ainda, menos de 2 anos. Por que que faz isso? Porque as termoelétricas precisam usar o carvão ou o combustível que usa, por exemplo, nos carros. Então acaba aumentando. Aumentou o combustível, aumentou o preço da energia elétrica. Por quê? As termoelétricas, no caso, aí vai ter que utilizar a parte do combustível para gerar eletricidade. Então, o nosso objetivo é, inicialmente, esclarecer a população. Para quem não está usando o aquecimento e tem em casa, solar de água, utilizar, tá? Faça o uso, peça esclarecimento. Nós estamos à inteira disposição. O pessoal vai ver que nós vamos deixar alguns sites aí, e esses sites são sites de contato conosco. Nós estamos abertos à população, visitar o nosso Centro de Energias Renováveis, que fica na Aqui cidade, na Unesp, né? fica aqui em Guaratinguetá, tá ok? Então, Guaratinguetá, nós temos Centro de Energias Renováveis. E você pode visitar vários aquecedores solares lá. Então, e esclarecer. Hoje, a Estela está aqui exatamente, que ela é da área de civil, ela vai fazer a apresentação e vendo como é a viabilidade técnica e econômica, né? A técnica, muita gente sabe que funciona. Agora, é econômica. Ah, tá caro. Não. O caro depende de se você vê ao longo tempo. Por exemplo, com 2 anos você paga e vai durar 30 anos, você tem 28 anos de lucro. O que você faz com esse dinheiro que você não pagaria para ter o chuveiro elétrico? Você vai utilizar em outras coisas. Qualidade de vida, você vai comprar um sapato novo, você vai comprar uma bicicleta para o seu filho, você vai juntar esse dinheiro ao longo do ano e passear no final do ano ou nas férias. Então a ideia central é essa que a gente quer passar para o pessoal. Vocês vão ver que tem uma grande oportunidade já com aquecimento solar. E nós estamos previstos vários treinamentos. Nós chamamos de treinamento que vamos tentar treinar a população a utilizar isso aí. Treinar não pegar na mão, mas mostrar, olha, é realmente viável, que interessante, né? Então, não só a população, como também os prefeitos, o pessoal de comunidade, associação de bairro, nós estamos pretendendo que atinja esse pessoal. Então a gente está fazendo uma troca. O senhor está passando conhecimento, uma informação de algo que é economicamente viável e que, se as pessoas entenderem como a gente está trazendo essa metodologia agora, através da apresentação que a gente vai colocar daqui a pouco para eles estarem acompanhando, como que 2 mais 2 pode se transformar em algo de volta de retorno para o bolso dessa pessoa que está fazendo esse investimento. A médio e curto prazo ou a médio ou longo prazo, professor? Então, tudo que você pensa em energias renováveis, você tem que pensar de médio para longo prazo. Mas tudo que você faz pela energias renováveis, ela retorna. Isso aqui é bacana, entendeu? E ela é bacana. Olha, se você estiver numa ilha, né? Se você quer comer rápido, você planta um pé de alface, alguma coisa assim, desse tipo, uma verdura que é muito rápido. Mas rápido vai embora também. Agora, você quer ter comida para a vida inteira, planta um pé de coco, planta um pé de jabuticaba, um pé de laranja, entendeu? Então, essas frutas vão durar muito, a sua vida inteira. Então, a ideia do aquecimento solar, de água principalmente, é se durar a vida inteira, deixar para tataraneto, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente quer passar. Então, é uma coisa de médio e longo prazo. Mas o quê? É a vida, a energia sendo devolvida para a gente de um outro modo. A outra coisa que eu quero esclarecer aqui também é que a população, ela deve ter assim, mais acesso, procurar mais essas informações e fazer com que há um desenvolvimento de uma maneira econômica e social. Esse é desenvolvimento econômico e social. Essa é a distribuição de renda. Para você ter uma ideia, o que tem numa cidade que tenha 6 mil habitantes? Geralmente tem uma usina hidrelétrica lá? Não. Tem uma fábrica de produtos de limpeza? Não. Tem uma fábrica de gás? Não. Tem uma fábrica de insumos, por exemplo, popular? Não tem. Então, tudo que você fizer nessa cidade, ele vai para fora. A eletricidade, alguém recebe de lá. O sabão em pó, alguém recebe de lá. E isso que o senhor está dizendo é a maioria das cidades do Brasil, né? Desse cenário de 5.300 e pouco, 600 e pouco, praticamente 70% é a realidade que a gente está tentando trazer através dessa metodologia que a gente vai apresentar. Isso. Então, agora veja o seguinte. Então, nessa cidade, como que vai fazer? Todo mundo só pensa lá com aquela mão grande,
tirar o dinheiro da população, que de qualquer maneira você precisa comer, beber e vestir. Esse é sem dúvida nenhuma, entendeu? Então essa é a primeira coisa. Então é higiene pessoal, etc. Como é que você vai fazer isso? Eu preciso fazer isso, mas de uma maneira sustentável. Como é a maneira sustentável? Vou usar energia solar. Vou começando pelo aquecimento solar de água. Eu posso usar na pia da cozinha, eu posso usar no banheiro, eu posso usar na lavanderia. Então, no banheiro, eu tomo banho e higiene pessoal. Na lavanderia, eu lavo a minha roupa e é higiene. Então, o melhor detergente é água quente, entendeu? Na cozinha, eu uso para lavar vasilha, eu uso para cozinhar, para fazer um café, tá? Para aquecer o ambiente, então eu posso utilizar água quente. Então, os pontos-chave da casa, que há consumo, que há gasto, que há que você tem que, você sendo rico ou não, tendo dinheiro ou não, você tem que pagar, é um modo de você se sustentar. Nós vamos ver que com esse trabalho, com essa possibilidade, cada família ele vai economizar mais de R$200 por mês. Esse mais de R$200 por mês, se a cidade tem, por exemplo, 10 mil habitantes, quanto que vai ser? Né? Vai ser 2 milhões. Se tem 1.000 habitantes, uma cidade pequenininha, 1.000 casas, quer dizer, residência, você vai ter quanto? 200 vezes 1.000, 200 mil todo mês. Na roda do ano, mais de 1 milhão de reais. Então, tem muitas prefeituras que o orçamento anual dela é 600 mil reais. Como é que você vai fazer isso? Fazendo para que a população tenha esse dinheiro. Ele vai receber o dinheiro vivo, não, mas ele vai deixar de gastar. Se ele deixa de gastar, sobrou o dinheiro. Ele então, pode aplicar em outras coisas. Comprar calçado, comprar roupa, pagar a escola para o filho, comprar material, fazer uma viagem com a família, fazer um churrasco com a família, até tomar uma cerveja. Então pode fazer qualquer coisa com dinheiro. Ele não precisou tirar dele, entendeu? Entendi. Só uma coisa que eu queria complementar, o que a gente vai falar hoje do aquecedor solar, ele é uma das autonomias que você pode ter na sua residência, né? Porque você só está mexendo na área das áreas molhadas da sua casa, que é o banheiro, a cozinha, a lavanderia. Mas com energia solar você pode deixar ela completamente autônoma da distribuição elétrica da sua residência. Você pode fazer todos os seus aparelhos serem utilizados só com energia solar e você não pagaria mais a conta de luz, por exemplo. Isso te daria uma autonomia muito grande. Né? Eu vou até agradecer aqui também a participação do pessoal que está nos acompanhando. A professora Renata Castro, depois eu vou adiantar a pergunta dela. Ela pergunta, pode ser para a Estela ou para o professor, a manutenção é cara disso que a gente vai apresentar? Praticamente é só você de 6 em 6 meses lavar o vidro que cobre o aquecedor solar. 10 minutos, 5 minutos. Você não quer lavar, não tem problema, mas lavar mantém a eficiência do aquecedor. Uma poeira, uma folha, alguma coisa que tem lá. Então a manutenção praticamente é zero, porque não tem peça móvel nisso aí. Com o tempo, a parte de cima do coletor junta, né, poeira e etc. E é esse resíduo que você porque tem ele vai recebendo as intempéries também. Ele tempo, sol, geralmente fica no telhado, então ele vai recebendo essa sujeira que você precisa tirar. Mas é só externo, né? Não afeta a gente não tem visto. Parte... É instalação hidráulica comum, você entendeu? O padrão, e aí não tem problema nenhum. Essa aí geralmente não tem, sendo bem feita, não apresenta defeito nenhum. O que acontece é só essa manutenção de você manter o rendimento, né? Ele continuar aquecendo a água e tudo. Então, atendendo aí, né, a professora Renata Castro e agradecendo também o pessoal que já está mandando as suas perguntas. Lembrando que, se você quiser entrar em contato com a gente, pelo e-mail, programaecologia@novatvvale.com. Professor, eu fico pensando assim, o departamento da Unesp desenvolve todo o seu centro de pesquisa, tem pessoas altamente comprometidas com essa linha de pesquisa. O governo incentiva tanto através, né, do Ministério da Educação e Cultura, centro de pesquisa, né, que a gente fala lá, o CNPq, que dá as bolsas, tudo. Por que é tão difícil colocar em prática, né, trazer para a população aquilo que a gente segue uma linha acadêmica para estudar, e há tanto investimento intelectual, humano, né, o nosso tempo, e esse benefício não chega?
a quem a gente sempre pensa, né, em trazer uma comodidade, um ganho, vamos dizer, porque que nem o senhor falou antes, o pessoal vai lá querendo só retirar algum benefício, mas não educar e trazer para esse morador, para esse munícipes, coisas simples, energia solar, energia do vento. Eu estava vendo, já tem para a região norte e nordeste, a energia mecânica, né, através das marés. Né? Então, apareceu nas mídias tradicionais aí, nas reportagens, os parques eólicos, né? Assim que diz. Então, vendo também através da Associação Brasileira que difunde as energias alternativas, renováveis, por que tanta burocracia? Por que não se chega a isso até a pessoa final? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, tudo que é aparentemente novo, o que eu digo aparentemente novo? 100 anos é um grão de areia no tempo, 200 anos é um grão de areia no tempo, 300 anos é um grão de areia no tempo. Então, no caso do aquecimento solar, eu lembro quando eu fiz a faculdade, no final do curso, eu fiz um artigozinho de 3 ou 4 páginas de aquecimento solar. Aquilo todo mundo me procurava, mas é isso mesmo, funciona. Então, essa é a questão de credibilidade do sistema. Foi passando o tempo, olha, hoje nós temos em torno de 500 mil residências, quer dizer, eu tenho mais de 30 anos de formado, publiquei esse artigozinho numa revista chamada Da Engenharia, e aí eu notei assim vamos dizer, não é que a dificuldade, mas o ceticismo de utilizar, né? Aí a pessoa esconde assim, mas é caro, mas gasta muita água, então ele fica escondendo atrás de outras coisas. Olha, eu não vou usar o aquecedor solar porque antes da água quente chegar eu gasto água. Se você medir, dá menos de 1 litro a água que você, entre aspas, desperdiça, tá? Eu não vou usar o aquecedor solar porque esse negócio é perigoso, eu ouvi falar que isso estoura. Então eles arrumam todas as coisas porque é uma coisa nova. É igual andar de avião, né? Se eu perguntar dentro da comunidade, por que você não anda de avião? Eu tenho medo de andar de avião. Quantas vezes? Nunca andei. Quer dizer, é uma coisa incrível isso. Por que você não põe aquecedor solar? Eu não gosto de aquecedor solar. Tem na sua casa? Não, não tem não. Quer dizer, o cara desconhece. O nosso programa aqui é exatamente, a gente chama Programa de Extensão Universitária. É tentar esclarecer a população que é diferente, tem que mudar o pensamento. Não é mudar o pensamento, aceitar a coisa que é útil para a pessoa, assim, entendeu? Então eu quero dizer que o aquecedor solar ao longo do tempo, ele foi feito ontem, de noite, entendeu? Ele tá muito perto, né? Igual o avião que foi feito aí há um século, ele é muito perto, né? Você vê gente rezando dentro do avião, fazendo toda aquela coisa lá, entendeu? É a mesma coisa o aquecedor solar. O aquecedor solar de água, e na verdade na nossa região nós não precisa, mas por exemplo no sul do país já precisa de você colocar o aquecimento dentro de casa. Olha quanto você economiza de eletricidade, quanto que você economiza de gás. Então isso a gente tem que começar a pensar nessa situação. O Brasil, de ponta a ponta, você pode utilizar a energia solar por aquecimento solar de água. Então é água, né? Como a Estela disse aqui, a área molhada da casa. Depois nós vamos falar a área seca, não sei nem se bem um nome assim, que você vai utilizar na TV, no rádio, etc., na lâmpada e outros aparelhos. Você vai utilizar o quê? A energia fotovoltaica, vai ser um tema nosso daqui uns dias. Nós podemos utilizar, que o pessoal não é esclarecido, bombeamento de água. Qual é a primeira necessidade do ser humano? Qual é a primeira necessidade? O ar, né? Aqui, por exemplo, está circulando o ar, não é para refrigerar, senão a gente chega uma hora que a gente não aguenta ficar, começa a tonteira, etc, né? Sim, é o ar. Qual é a segunda necessidade da pessoa humana? A água. Então a água, ela dá briga, dá tudo, é a água. A segunda situação é a água, não tem jeito, tá? As outras situações são ali a alimentação tradicional, carne, arroz, feijão, etc. Mas só para você ter uma ideia, uma pessoa, ela consegue passar 30 dias sem comer, mas ela não consegue passar 12 dias sem água. Com 12 dias você não recupera lá mais, entendeu? Já acabou o estoque de água. É tanto quando você faz um curso assim de sobrevivência na selva, no mar, que você está numa embarcação, a primeira coisa que eles orientam é o seguinte: água, utilize, por exemplo, 1 copo d'água por dia para você passar a maior quantidade de dias. Quer dizer, você vai fazendo uma bebida regrada.
No caso nosso do aquecedor solar, a gente está tentando colocar nas áreas principais da casa e aí tem uma economia do lado monetário. Outra coisa, é caro. Então, esse é caro, não é... Mas é caro quanto, né? A gente vai explicar lá na frente. É que, na real, muitas pessoas acreditam, aliás, elas querem que o que elas investem, elas tenham exatamente na mesma hora. Que é um retorno rápido, isso, né? Isso, retorno rápido. E às vezes você teria que ponderar isso, porque vale a pena você esperar uns 2 anos para você ter o lucro e ele começar a gerar porque a hora que ela consegue ter esse retorno, exatamente. Ele não para mais, né? Porque aí ela cobriu o investimento que ela fez para colocar esse sistema, que também a gente vai ver na explicação que vocês vão colocar pra gente, que não é tão caro assim, né, professor? Não é tão vai caro. Vai demorar o quê? 10 anos? Não, pelo que eu vi, não é isso, uma vida inteira pagando. Não Mas a gente passa uma vida inteira pagando a conta, né? E outra coisa que depois eu vou perguntar para vocês é por que o governante, né? Porque a gente vê alguns municípios aí, o sistema tradicional de energia cortando por falta de pagamento. Então a pessoa tem 4 anos, né, ali à frente. Em 4 anos, será que ele não consegue fazer um investimento que depois vai ter um retorno que, pelo que eu vi, a gente vai demonstrar, e ele vai deixar para os seus sucessores um sistema inteligente, altamente viável, e já começar como um modelo que a gente falou dos municípios pequenos, né, de 3 mil habitantes, 5 mil, 10 mil, pegando o Guaratinguetá, que tem 130, 120 mil habitantes, e uma receita tão pequena, sei lá, 280, 300 milhões, e o investimento disso né, para as repartições públicas, que a gente vê que algumas prefeituras aí estão com a água e a luz cortada. Não é um investimento, não é um sistema de retorno do dinheiro público? Então, eu faço um trabalho desse na região da onde eu nasci, em Minas Gerais, pegando assim 40, 50 municípios e tentando convencer o prefeito, os vereadores, o pessoal de mais vista na comunidade, para eles colocar nas casas deles. A pessoa colocou aquecedor solar, deve ser bom, senão eu não colocaria. Então, tem que ter esse primeiro start. Então, eu acho que todos os prefeitos, todos os vereadores, todo o pessoal envolvido de grande visibilidade pública, eles deviam ter na casa dele, como exemplo, o aquecedor solar. Utilizar a energia solar fotovoltaica. Usar o bombeamento de água fotovoltaico, que são os 3 que você pode tirar, utilizar a energia do sol, entendeu? Desde o sol. Aí imagine só, uma cidade igual a minha, de 6 mil habitantes. Ela tem em torno de 2 mil casas. Minas. Em volta tem mais de 40 cidades que são do mesmo modo. Olha só, tudo depende de fora, tudo depende do que leva para lá. Se você pegar 2 mil casas vezes R$200, são 400 mil. Sabe quanto é o orçamento dessa cidade? Em torno de 600 mil anual. Então, esse dinheiro estaria na cidade. Aí seria a poupança da cidade. Essa que é a ideia. Mas eu quero voltar não do lado financeiro, eu quero do lado ambiental. Sustentável. O que é ambiental? Vamos supor que nós colocamos um veneno nessa sala aqui. O que acontece com o veneno? Conosco. A gente vai inalar. Ele vai inalar e vai o quê? Morrer. Entendeu? Sim, vamos ficar intoxicados. O que nós temos que fazer? Nós temos que investir agora, não pensando no monetário, mas na nossa sobrevivência. Entendeu? Isso que a gente tem que fazer. Se a gente não proteger isso com energias renováveis, não poluentes, pode acontecer que lá fora, né, lá fora na rua, nós estamos respirando o ar que ele já está envenenado. Então, porque nós não contribuímos para isso. Como ele está envenenado? Com usinas termoelétricas. Como ele está envenenado? Queima de carvão. Queima de carvão. Como que ele está envenenado? A poluição dos carros a combustão. Então nós temos um monte de poluição que nós temos cada vez mais diminuindo. E no caso da energia solar, ela é uma dádiva, né? Porque se você pode utilizar infinitamente longo tempo, o que eu quero dizer isso? Daqui a 50 bilhões de anos vai ter energia solar. Nossa idade média brasileira é 75 anos. 75 anos no espaço universal nem é grão de areia, você não sabe nem, né? Nanoscópio, é coisa pequena. Então a minha sugestão que os dirigentes
eles, o incentivo deles deve ter na casa deles, na residência deles, na empresa, a parte de energia solar, que a população vai olhar e vai começar a instalar. Essa é a primeira coisa. Tá? A segunda coisa chama inconsciente coletivo. O que é inconsciente coletivo? Independente da situação, a pessoa faz aquilo. Por exemplo, hoje nós estamos nessa sala aqui, eu não estou vendo um papel no chão, eu não estou vendo uma ponta de cigarro. Isso é mudança, isso é inconsciente coletivo. Eu penso que eu não vou julgar, Estela pensa que eu não vou julgar, você pensa que não vai julgar e não joga. Você sai na rua hoje, está quase dando para você deitar na rua. Você não tem lá aquele monte de papel, aquele monte de lixo, um monte de garrafa PET. Então, cada um está, não, vamos colocar, guardar isso aqui. Para quê? Para proteger o ambiente. Isso, a energia solar proporciona esse tipo de coisa. E então, através do exemplo que o senhor está falando. Exemplo, né? Então chama inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo, independente da sua situação, você faz. Então, acho que nós estamos nessa faixa de transição. E o nosso programa aqui, ele tem esse objetivo. É um treinamento, é uma apresentação, é uma colocação de tal maneira que todos comecem a assimilar isso. Já pensou o Brasil, 75 milhões de residência, aquecimento solar? A gente não tinha problema com previdência, entendeu? Dentro de casa, imagine que a casa tenha 5 ou 6 pessoas. Por que eles não pegam um tema desse, né, que fizeram ontem lá a votação do sino, não, e não faz sim para esse tipo de mudança? Exatamente, porque o inconsciente coletivo, aquilo lá é uma representação nossa aqui. Aquilo lá é o nosso... Só que é um espelho turvo, né? Mas entendeu? Então eu gostaria, assim, solicito, nós queremos mostrar aqui que é possível. E quem quiser exemplo, vai no Centro de Energias Renováveis, aqui em Guaratinguetá, na universidade, né? Aberta a visitação de segunda a sexta. Visitação de segunda a sexta. É bom marcar horário, porque os professores, como eu tenho as aulas, entendeu? Correto. O pessoal da área de civil, igual a Estela, e vai ter aqui mais uma, que é a Jaqueline, e outras pessoas que vão vir aqui, eles têm um horário também lá que cumprir, entendeu? De trabalho deles, de pesquisa e tudo. Mas esse é o objetivo nosso, levar para a população. Se a gente conseguir, nesse programa de hoje, uma pessoa instalar o aquecedor solar, já valeu o programa. Pelo menos que ela tenha curiosidade de levantar essas informações, né, que a gente está passando, se realmente é aquilo, né? Porque sim, hoje, através da internet, qualquer tipo de informação você consegue buscar o lado de verdade dela, né? Sim. Se não houve manipulação. Professor, também lembrando uma coisa aqui. Hoje, a natureza, ela parece que está pedindo socorro, né? Sim. Então, se a gente não se mobilizar, pegando o exemplo de um formigueiro, né? Parece que as formigas sabem quando vai ter um alagamento e elas fortalecem ali, né, a comunidade delas. A gente não tem já que se mobilizar através do programa, das redes sociais, dos governantes, dos estudantes, dos departamentos de pesquisa, que está na hora da gente começar a mudar, ou isso também vai demorar mais 50, 100 anos? Como eu falei, quando o inconsciente coletivo, quando tiver, vai acontecer, você entendeu? Essa é que é a situação que vai... E esse nosso trabalho aqui, esse trabalho de extensão universitária, o objetivo número 1 dele é isso. Nós, em 2010, 2011, tínhamos 22 pessoas que trabalhavam nesse grupo. Hoje nós temos praticamente a Estela e vai ter a Jaqueline trabalhando nessa área da energia renovável. Diminuiu, olha só como é que a natureza é uma balança. Diminuiu as pessoas, mas nós temos esse canal agora. Isso é uma dádiva, porque nós vamos estar atingindo mais pessoas, entendeu? O intuito do projeto de extensão é você passar para a sociedade essas informações que muitas vezes elas não têm acesso. Dessa questão de solar, às vezes muita gente não sabe quais são os benefícios que a pessoa poderia adquirir, poderia ter se ela adquirisse um sistema desse. Às vezes a pessoa não tem por desconhecimento mesmo, e eu acredito que hoje tem poucas pessoas e famílias que utilizam a energia solar, não só o aquecedor, mas placas fotovoltaicas ou outros sistemas,
porque ainda não é tão divulgado, como o Teófilo falou, na escala do tempo, essa inovação é muito recente, e até ela se consolidar no mercado, ter mais empresas que vendem esse tipo de equipamento, você poder baratear esse sistema também leva um tempo, que é através da difusão dessa nova tecnologia. Então, o trabalho que a gente faz aqui é esse, a gente divulgar para as pessoas a energia solar e mostrar para elas quais são os benefícios que ela pode ter se ela adquirir um sistema desse. Muito bom. Agradecendo aqui a participação do pessoal que está acompanhando a gente, né? A Regina Casagrande, a Simone Almeida, a professora Renata, a Naomi, e lembrando também, professor, o e-mail lá do departamento, que se quiserem entrar em contato para visitação, qual que é o e-mail? Então, nós temos um e-mail chamado treinamento@feg.nes.br, tá? Treinamento@feg.nes.br. Nós temos um outro que é um e-mail pessoal da gente, que é teófilo_miguel@yahoo.com.br. Telefone também, pode ligar para marcar? É 12 3123 2777. Direto no centro de energia. No centro de energia. 12 3123 2777. Deixa eu esclarecer. A gente não tem telefonista lá na Tocou, tem telefone não. Porque às vezes o pessoal está desenvolvendo, inclusive a comunidade vai, a gente está apresentando para a comunidade. Por exemplo, a Estela, toda quarta-feira nós recebemos um grupo de escola de Lorena, de Aparecida, aqui de Guaratinguetá. 3, 4, 5 anos, 200 pessoas. Nós precisamos estar atendendo, nós não vamos estar atendendo o telefone. Então, às vezes a pessoa liga, mas eu não encontrei vocês. Aí a gente está atendendo, às vezes, a escola dela lá, a gente está atendendo um vereador, a gente está atendendo uma indústria, né? Indústria desde pequena até grande porte. Aí a pessoa vê a gente falando aqui, olha, eu queria instalar aqui, eu tenho uma indústria alimentícia, eu quero instalar esse aquecedor lá, que eu estou pagando uma conta muito alta de energias, entendeu? Aí o que acontece? Essa conta alta de energia para ele, às vezes é R$2.000, é R$1.000, mas vai fazer a diferença para ele investir naquela indústria de pizza, indústria de macarrão, etc. Né? As grandes indústrias, elas trabalham constantemente para reduzir os gastos. Através disso, existem projetos de economia de energia que você reduz 1% na conta de energia, só que 1% significa R$1 milhão para aquela empresa. Então, você buscar essas pequenas melhorias na empresa é importante e às vezes elas estão lá no centro. Imagina uma siderúrgica nacional, né? Quanto que ela não gasta. Professor, aproveitando agora, o pessoal tá pedindo aí para a gente já colocar em prática essa simulação do aquecimento solar. Vamos lá, então? Então, vamos lá. Então, pessoal, vocês vão acompanhar agora, através da transmissão da Nova TV Vale, essa parte que a gente vai estar explicando para vocês. Vocês vão ver que a nossa imagem vai sair um pouco e vocês vão ter acesso à nossa apresentação. Vamos lá? Então, aqui a gente fez uma simulação para mostrar... se você adquirisse o sistema, quais são o retorno que você poderia ter, quanto que você gastaria nesse sistema, e algumas informações assim relevantes, né? Vamos começar. Então, o legal primeiro é a gente entender o que significa o aquecedor solar de água. Muita gente às vezes não sabe o que é isso, então a gente pensou em primeiro apresentar para a população o que significa o aquecedor solar de água. Então, primeiro de tudo, na sua residência você tem que ter, geralmente você já tem, né, a sua caixa d'água. Ela vai continuar sendo usada e você só vai instalar o aquecedor solar, né? Você vai acoplar. Então, você pode ver que embaixo no desenho, embaixo da caixa d'água tem um reservatório térmico, né? Esse cilindro. Ele que armazena a água quente que o coletor vai esquentar e depois vai armazenar essa água quente para você utilizar no chuveiro, na sua cozinha, na torneira elétrica, né? Ou na sua lavanderia. No caso aí não vai ser elétrica, ele vai utilizar água quente. No caso a gente colocou esse aí porque há uma versão
que você... É igual daquele um que a EDP distribui, não? Esse é aqui? parecido. Há uma versão da torneira e do chuveiro que, vamos supor, nos dias muito frios que não tem sol, você pode conectar a eletricidade. Quanto tempo é isso no ano? No máximo 30 dias que vai acontecer. Na roda de 360 dias, né? Vai só 30 dias e não direto. Um dia, o mês que vem, que vai acontecer essa interrupção. Isso é tipo fosse uma segurança, tá? Mas a maioria das vezes, se você dimensionar direitinho, nem precisa de utilizar essa parte de chuveiro elétrico. Você pode usar o mesmo chuveiro, mas sem estar ligado à eletricidade. E essa demonstração é para uma residência de quantas pessoas? 4 pessoas. A gente vai falar ali mais pra frente. Então, aí o que acontece no aquecedor solar? A água que tá na caixa d'água, da sua caixa d'água, ela vai passar pelo reservatório térmico. Você pode ver uma canalização azul saindo da caixa d'água, indo para o reservatório térmico. Essa água fria ainda, ela vai entrar pelo coletor na parte de baixo, que continua nessa tubulação azul, entrando no coletor solar, pela parte de baixo. E aí o que acontece? Quando a água esquenta, ela diminui a sua densidade. E ela acaba subindo naturalmente para a parte de cima do coletor. Dentro do coletor tem uma tubulação por onde passa a água. E aí essa água, quando ela está esquentando, ela vai diminuindo a densidade e ela vai subindo, saindo pela parte de cima do coletor, nessa tubulação vermelha que vocês podem olhar aí pelo desenho. Essa tubulação, a água entra e sai novamente dentro do reservatório térmico, que ele também é chamado de boiler. Com o tempo dessa água fazendo esse caminho, a água dentro do reservatório térmico, ela fica completamente aquecida. Até uma hora em que não entra mais água fria e só circula água quente dentro do boiler. E aí você vê que pelo outro lado do boiler tem uma tubulação vermelha que ela desce para o chuveiro, que é quando você solicita a água quente. Aqui no caso a gente colocou um chuveiro, mas poderia ser uma torneira elétrica. Pode ser a pia da cozinha. Podia ser a pia da cozinha, exatamente. Pode ser a lavanderia. Aí basicamente assim que funciona um sistema de aquecedor solar. Então, aí a gente pensou, né, em fazer uma simulação para uma residência familiar, né? Então, típica, um casal com 2 filhos, né? A gente quer esclarecer que hoje a média para o casal está 1,7 filhos por casal. Quer dizer, nós estamos fazendo de uma família padrão brasileira hoje, né? Exatamente. E aí, então, quais foram as áreas contempladas que a gente pensou para receber essa água quente? O banheiro, né, que em geral ele gasta 50 litros por dia para uma pessoa, ou seja, 4 pessoas gastam 200 litros por dia. Na cozinha, 15 litros por dia, uma pessoa. E a lavanderia, 50 litros por dia, uma pessoa também. Então, com 4 pessoas, no dia você gasta em torno de 460 litros de água. De água quente para esses diversos serviços. Isso, exatamente, demanda de água quente. Então, isso é o que é uma demanda de uma família típica, né? Aí, se você for adquirir o sistema, o que você tem que saber? Já que você necessita de 460 litros por dia, você tem que, quando for, né, pedir esse sistema, você precisa de um reservatório, um boiler de 500 litros por dia. E para você... Por que 500 litros? O 500 litros porque no mercado é igual moeda, é igual nota de dinheiro. Você não tem a nota de dinheiro R$2,50, né? Ou 2 ou 3 e prata de 50 centavos. No caso, nós não temos de 460 litros, nós temos 500 litros. Isso, então, comercialmente. Você investe comercialmente em 500 litros para 500 litros de água quente. Isso, exatamente. E aí, para um boiler de 500 litros por dia, você precisa de uma superfície coletora de 5 metros quadrados. O que é isso? Significa que a área do seu coletor, ele tem 5 metros quadrados. Quer dizer, nesse caso aí, Estela, está dando cerca de 1 metro, cada 100 litros precisa de 1 metro quadrado de área para ter esse aquecimento. Geralmente aquece a 30 graus acima da temperatura ambiente. Quer dizer, se está 20 graus vai para 50, se está 30 graus vai para 60. Geralmente é assim em torno de 50, 60 graus que chega a água quente.
Exatamente. Então, a gente já tem noção. Com essa informação, você já consegue ir numa casa de construção que vende sistema de aquecedor solar, você já consegue pedir para ele orçar um aquecedor para você, com essas duas informações. Qual é a capacidade do boiler, 500 litros, e qual é a superfície coletora, que no nosso caso aqui, na nossa simulação, foi 5 metros quadrados. Exatamente. Então, aí, o que isso significa? Significa que se você usasse essa demanda de 500 litros por dia, você ia precisar, no mês, de 304,5 kWh. Por quê? Porque a energia que vem na sua conta de luz, você gasta por quilowatt-hora, né? A sua demanda, quando você olha lá no seu consumo, de tudo que você utilizou, de aparelhos e também de consumo de água, você dá esse valor. E aí, esse valor você converte em dinheiro e é a conta que você paga. A gente pode olhar aí que cada pessoa, no fundo, ele precisa de 75 kWh para cada pessoa. Então é muito fácil. 75 kW vezes 4 dá em torno de 300 kWh mensal. Isso quer dizer, se é uma família de 6 pessoas, é 6 vezes 75. Uma família de 10 pessoas, 10 vezes 75. Então ele vai ter uma noção de quanto que ele precisa de quilowatt-horas. Isso, e aí, pela essa simulação que a gente fez, a quantidade de 500 litros utilizado por dia dá em torno de 304,5 kWh no mês. E no ano dá dá quase 4 mil, quase 4 mil por ano, né? Então, olha só, isso é a demanda em quilowatt-hora, mas o que significa isso em dinheiro, né? Quanto que você deixaria de pagar, esclarecendo isso, que esse valor aqui, por exemplo, esse valor que eu dei em quilowatt-hora, quanto que ele significa em dinheiro? Significa por mês cerca de R$ 213,15. De economia. Exatamente, de economia. Por quê? Porque esse valor você não está consumindo da rede elétrica que está chegando na sua casa. Quero esclarecer que nesse caso a gente pensou também no consumo do gás, do detergente e água quente para cozinhar e lavar vasilha. E para a lavanderia também. Quer dizer, se ele fizer nessas 3 áreas que Estela sabiamente diz que porque era da área de civil, área molhada, nós estamos economizando mais de 200 reais por mês. Isso dá mais do que R$50 por pessoa. O que a pessoa faz por R$50? No mínimo hoje ela almoça 5 dias fora, você entendeu? Essa que é a ideia. Então, e isso é no mês. Ela deixaria de gastar R$213 por mês. E no ano, olha só quanto que ela deixaria de gastar. R$2.557,80. É muito dinheiro que você poderia... Essa é uma passagem para a Europa ou para os Estados Unidos, para Miami, entendeu? Para você ter uma ideia. Exatamente. E aí, então, a gente pode ver, olha só, eu cotei um sistema de aquecimento solar recente, fiz ontem esse orçamento numa casa, né, que vende o sistema de aquecimento solar, e é aproximadamente, como o Teófilo já comentou, cerca de R$6.000 já sistema. Instalada, fica claro isso. Exatamente, exatamente, todo instalado na sua casa, pronto para uso, só você ir lá, abrir a torneira. Faz esse investimento mínimo, 6 mil. Exatamente. Com todo esse sistema que você apresentou. Exatamente. Então, olha só, se você deixaria de gastar cerca de 2 mil, como a gente passou aqui. Anual? Cerca de R$2.500 anualmente, como a gente pode ver aqui. Mas vamos ressaltar que mês a mês, 214, mais de 200 reais, essa pessoa já vai estar tendo esse retorno. Então, qual seria o retorno que essa pessoa ia ter do valor que ela investiu, que é os R$6.000? Cerca de 2 anos e 4 meses ela já pagou esse sistema. Menos de 2 anos e meio, que 2 anos e meio seria 6 meses, né? E a vida útil desse sistema? Geralmente são 30 anos. O pessoal fala entre 25 e 30 anos, mas eu conheço esse sistema já com 30 anos. Por quê? Porque quando eu formei em 83, já estava começando essa parte de aquecimento. Está lá até hoje, entendeu? Então eu formei em 83, nós estamos com 34 anos.
Então já tem aquecimento com mais de 34 anos, entendeu? Então significa que se o seu coletor ele tem 30 anos de vida útil e praticamente você usou menos de 3 anos, significa que em mais de 27 anos você vai estar fazendo uma poupança exatamente com esse dinheiro e você vai ver o tamanho da reforma que você vai fazer você na pode sua aplicar, casa. exatamente, você pode aplicar na sua casa, fazer uma reforma, arrumar alguma coisa Pode que... até investir na energia solar, nos painéis, Vamos fazer professor? a conta muito básica. Lá foi 2 mil, quase 3 mil reais. Sim. 3 mil reais vezes 30 anos dá 90 mil. Tem que retirar que tem menos 3 meses. Então dá 81 mil que você vai ter de poupança só com aquecimento solar de água. Então isso é... Quantos aquecedores você comprava? Comprava mais de 15 aquecedores, entendeu? Então é uma poupança assim diferente, né? Então, assim, a gente pode ver que foi muito bom esse benefício em uma residência. Agora você pensa, se você fizesse isso, se todo mundo de um bairro inteiro tivesse um aquecedor solar na sua casa. E usasse. E extrapolando ainda, se uma cidade inteira tivesse o aquecedor solar na sua casa, qual era o benefício, quanto ela deixaria de gastar se todo mundo tivesse esse aquecedor? Primeiro um bairro, né? Você está dando exemplo, primeiro um bairro e depois uma cidade inteira. Exatamente. Ou um bairro de 1000 casas ou uma cidade de 1000 casas. Para mim é pouco mais de 1000 casas, onde eu nasci. Um vilarejo que tem perto é menos de 1000 casas. Sim. Exatamente. A gente pode ver aqui que para um bairro que tenha cerca de 1000 casas, é quase 2 milhões de economia. Não, mais de 2 milhões. Mais de 2 milhões. Mais de 2 milhões. Então quer dizer que uma associação de bairro que ela traz esse novo modelo e ela investe e ela trabalha essa cultura daquele bairro através da associação, ela vai ter mais de 2 esse tipo de retorno. Isso. Então, ir para uma cidade é cerca de 306 milhões de reais. Aqui, 306 milhões de reais de economia. De economia. Utilizando esse sistema que a gente está mostrando. A cidade estivesse ficando cada ano mais rico, 306 milhões. Isso se você multiplicar por em torno de 30 anos lá, ó, tá vendo? 306 milhões, dá 30 anos. E seria 9 bilhões, só Guaratinguetá, só com energia solar. Já dá para mandar um dinheirinho lá para eles não brigarem mais lá em Brasília. E aí a gente pode ver que todo esse valor é anual, né? 2 milhões você pode investir em outras coisas, né? Imagina se um bairro inteiro se junta, eles podem investir esse valor na melhoria do próprio bairro, né? Então, você pode investir mais na educação, mais na saúde, na sua qualidade de vida. Fica um programa bairro a bairro, onde cada vez que um bairro der certo e tivesse economia, ele passa para outra associação e vai passando para outra até atingir... Aí que eu falo do inconsciente coletivo. Deu certo lá, aí vai ser um monte de gente fazendo ao mesmo tempo, né? É igual a gente brinca, é igual o português abrindo padaria. Um abriu, 10 abrem ao mesmo tempo. Você deve estar dando certo, né? E aí, então, era basicamente isso, né? Da simulação que a gente queria passar. Mostrar essa vantagem que é ter o aquecedor solar na sua casa, né? Eu queria aqui também dizer o seguinte. Nós, com esse desenvolvimento há mais de 17 anos, no Centro de Energias Renováveis, no Instituto da Mobilidade Elétrica, e também as empresas, nós acabamos escrevendo em torno de 20 e poucos livros. E aí vocês estão vendo os livros que eles são, vamos dizer assim, comercializados pela Unalar. Eu coloquei até aqui para o pessoal, www.unalar.com.br, né? Então, aí o que acontece? O senhor é o autor de todos? É autor de todos. Eu geralmente tenho alguma parceria. Por exemplo, se você pegar os livros que são traduzidos, são pessoal de fora que vem fazer o trabalho junto com a gente e aí traduz algum dos nossos livros. Traduz energia solar para o espanhol, para o francês, entendeu? Sistema alternativo de energia, nós temos em português, francês e inglês. Economia de energia, uso eficiente de energia, nós temos em espanhol. Então nós temos vários desses aí, a parte de instalação elétrica, tá? Até uma matemática rural aí, então tudo na unalar.com.br. Eu quero falar o seguinte aqui, nós temos também um sistema de congresso.
O que é o Congresso? É o Congresso Sodebras. O que é Sodebras? A Sodebras, na verdade, é Soluções para o Desenvolvimento do País. Então, o último congresso foi em Fortaleza, inclusive a Estela esteve lá, veio gente de Portugal, veio gente da América Latina, veio gente dos Estados Unidos, então vem gente de várias partes do país também. Então, esse congresso Soluções para o Desenvolvimento do País. O próximo vai ser em Florianópolis, na semana de 14 de dezembro agora. A Sodebras, então, ela está fazendo 2 congressos por ano. Por ano. Ela faz um no primeiro semestre e agora vai fazer um em dezembro. Professor, olha, o pessoal está participando bastante aqui, mandando as suas perguntas. Depois eu vou enviar lá para o senhor, para o e-mail, né? E também, Estela, o pessoal gostou muito da sua apresentação, né? A gente sempre trabalhando aí com a juventude, né? Mostrando que o pessoal que está nas universidades hoje na linha de frente, eles estão cada vez mais inovando e são cada vez mais jovens, né? Eu acredito assim que às vezes a informação ela precisa chegar de forma fácil para a população, que muitas vezes as pessoas deixam uma coisa muito complexa e a informação necessária a ser passada não consegue chegar na população porque ela usou uma palavra muito difícil, ela acabou... É o famoso jargão, né, da área acadêmica. Exatamente. Né? Você tem a parte do juridiquês dos juízes que Isso. A gente não entende nada. Né? Você tem que transformar de uma forma fácil para que as pessoas entendam o que você está querendo passar. Então, é uma maneira fantástica, assim, de passar para as pessoas, né? Ser mais didático. Fazer a linguagem do povo, né, professor? Chegar essa informação de fato a quem tem que chegar, né? E é o trabalho que a gente busca aqui, né? Falar de uma forma simples. É uma extensão. Né? Exatamente. É uma extensão que essa informação que às vezes circula muito dentro da universidade, ela seja passada realmente para a população. É isso que eu trabalho para isso, que a informação que eu tenho, às vezes, acesso, que é difícil as pessoas terem acesso, que ela consegue ter esse acesso de uma forma mais fácil. Você vai viajar agora, né? Esse mês que vem, você vai para onde? Isso, exatamente. Eu vou para a França, vou continuar os meus estudos lá. E também nessa área que eu pretendo, né, continuar nessa área de energias renováveis lá na França, porque é um país que utiliza muito tecnologias novas, que às vezes ainda não tem no Brasil, e essa economia compartilhada que o Teófilo quis falar que lá na França... Já é uma realidade. Já é uma realidade. Em outros países, que nem, por exemplo... a Inglaterra, eles querem colocar não ser mais carro a combustão, né, ser o carro elétrico, que é o que também tem aqui no centro de... Inglaterra, Alemanha, França, né, e eles vão proibir até 2040, se eu não me engano, não querem mais, então, só carro elétrico. Eu comprei uma revista nessa viagem, a revista é até do Canadá, e fala lá que agora quem está comprando carro, a opção é carro elétrico, nem híbrido mais. Não tem mais opção. Ele está no Canadá. Por quê? Por exemplo, a água lá do Canadá, você vai na torneira da sua casa, ela é potável. Não tem filtro nem nada. Para você ter uma ideia, tem gelo. O gelo eles não jogam na corrente do rio. Tem uma área de depósito de gelo, porque aquele gelo é contaminado. Então ele deixa lá para o quê? A água continua sendo potável. Isso é uma coisa que é interessante lá. A questão do carro. Então o carro, eles investem porque o carro não vai poluir o ambiente, você entendeu? Não vai fazer barulho. Então, agora, por exemplo, eu vim dos Estados Unidos numa feira de aviação, que é a maior feira de aviação, tinha 12 mil aviões. E lá tinha 2 elétricos e um ultraleve. E esse elétrico, todo mundo estava lá lotado. Apesar de todos os outros 12 mil aviões a combustão, esse elétrico era a bola da vez, entendeu? Inclusive nós estamos vendo com o secretário de Planejamento aqui de Guaratinguetá, de tal maneira nós temos uma indústria dessa aqui em Guaratinguetá ou no Vale do Paraíba? Polo industrial. Trazendo para a região. Eu estou contatando uma pessoa, o Ciro Bodesan, que foi um dos criadores da Embraer, junto com o Osílio Silva. Ciro Bodesan foi um dos 9 que ajudou a criar a Embraer. Até tive conversando com ele essa semana, olha, você vai ser o homem que ajudou a criar a Embraer
e também deixou aqui para os próximos energias renováveis com um avião elétrico. Esse avião elétrico, para que ele serve? Treinamento. Ele tem 4 horas de autonomia para viagens. Para você ter irrigação também serve para a área rural? Serve para tudo. Qual é a vantagem que ele tem? Veja só, você enquanto esse avião tradicional você gasta R$600 por hora, mais manutenção, R$1.000 por hora, ele gasta na faixa de R$50 por hora. Quer dizer, muito mais barato, silencioso, uma peça móvel e tudo. Então nós estamos fazendo isso com energias renováveis. No centro de energia nossos renováveis, a gente carrega o carro elétrico com energia solar. Tem as motos lá também, né? A moto com energia solar. A gente tem barco, a gente navega aqui no Rio Paraíba com barco com energia solar, entendeu? Então tudo isso é que é energia solar. E agora, se Deus quiser, vai ter o avião também, entendeu? Quem sabe a fábrica aqui mesmo. Vamos torcer para o pessoal, né, apoiar essa nova visão. Bom, pessoal, nós estamos chegando ao fim de mais um programa Ecologia, aqui pela Nova TV Vale. Agradecer a participação mais uma vez do professor Teófilo, da Estela, que vão estar retornando, né? A Estela mais depois, né? Chegando aí da França, ela vem trazer as novidades para a gente. E nós vamos dar continuidade a esse formato que a gente fez a parceria, né, com o Instituto da Mobilidade. E com o Centro de Energias Renováveis. Isso, da Unesp. E vamos tentando ajudar você que está aí. Vamos ver se através desse, como é que o senhor falou mesmo? Inconsciente coletivo? Inconsciente coletivo. A gente consiga atingir o nosso objetivo do desenvolvimento sustentável. Lembrando sempre que estamos às quintas-feiras aqui pela sua Nova TV Vale. Eu sou André Oliveira no programa Ecologia. Deu o horário ou estourou? Não, tá certinho. Ali no Sais Cutais. Só não fizemos 3 partes. A gente foi um teste hoje. Tá bom isso aí? Né? Tudo certo. Aos pouquinhos.